Vamos lá, pessoal, nosso terceiro vídeo aqui sobre os nossos pensamentos automáticos. Agora iremos falar aqui sobre imagens mentais. É isso mesmo, pessoal. Essa técnica consiste em ajudar os pacientes a reviver eventos importantes em sua imaginação para entrar em contato com os pensamentos e sentimentos que tiveram quando o evento ocorreu, quando esses eventos ocorreram. E assim, quando os pacientes têm dificuldade para elaborar seus pensamentos automáticos, esse exercício de imagens mentais geralmente pode produzir resultados excelentes. Eu acredito aqui, fazer um parênteses, que na última aula aí o pessoal não estava, né? A Alessandra vai lembrar aí, que assim, eu passei para ela um dos exercícios de imagem mental, falando em relação à ponte, que era para a pessoa decidir qual ponte quereria atravessar, ponte do passado, ponte do futuro, etc e tal. Aí se a Lê no dia do encontro quiser compartilhar um pouquinho conosco, seja bem-vinda. Mas esse exercício de imagens mentais, ele é muito importante, pessoal, porque o paciente ele vai reviver aquilo que ele já entrou em contato, e isso causa grandes emoções quando você coloca a pessoa para fechar os olhos e reviver este momento, né? Mas claro, né, pessoal, aqui geralmente é útil você preparar o terreno, né? Utilizando lembranças ou perguntas para reviver suas memórias dos eventos. Ou seja, você não vai chegar lá e vai falar para a pessoa, exemplo, imagine que você está em uma praia agora, e nessa praia vai acontecer isso. Por quê? Porque você nem fez perguntas para a pessoa se ela gosta de praia, se de repente ela tem uma fobia de praia, se de repente ela sofreu algum afogamento no passado. Como que você vai dizer para essa pessoa imaginar uma praia? Ou de repente essa pessoa odeia praia. Então assim, a importância aí que eu sempre passo para vocês é na seguinte maneira, de fazer perguntas que você irá utilizar quando estiver trabalhando com pessoas em imagens mentais, né? E às vezes, para trabalhar com imagem mental, tudo que você precisa é pedir para que os pacientes voltem no tempo e imaginem determinada situação. Por exemplo, eu posso virar para vocês agora e falar assim: vamos fechar os olhos e vamos imaginar voltando no tempo e lembrar o que vocês estavam comendo ontem, na hora do almoço. E aí vocês vão lembrar, ontem eu comi, sei lá, arroz, feijão, bife, salada, batata, etc. Vocês vão lembrar, ou seja, vocês podem até reviver esse momento. Em alguns casos, a gente vai ter pessoas que revivem até sentindo o gosto, sentindo cheiro. Nossa, estava muito bom, estava um cheiro agradável e tal. E por aí vai, pessoal. Cada paciente é único, né? Então, assim, a capacidade do terapeuta aí de explicar e estimular a geração de imagens mentais pode fazer uma grande diferença no modo como os pacientes mergulham na experiência, né, pessoal? Assim, inclusive aqui no livro, eu vou fazer toda a questão aqui de ler juntamente com vocês aí. Assim, você vai virar para a pessoa e vai falar assim: pense na época em que você cometeu um erro no trabalho e descreva o que passa por sua cabeça. Se você fala de uma forma fria, assim, não vai surtir tanto efeito. Agora, se você comece a falar com um tom de voz, mais rebaixado, um tom legal, pense naquele momento, o que estava acontecendo naquele dia, com vários detalhes. Esses detalhes quem traz é o próprio paciente, pessoal, o próprio cliente aí que traz, tá? Esses detalhes. Então vamos se atentar aos detalhes para a hora que a gente for colocar a pessoa para visualizar essas imagens mentais, a gente esteja todo um arcabouço de ferramentas aí, ou cartas na mangas, né? Como queiram. Vamos seguindo aqui, pessoal. Eu fiz questão aqui de colocar essa tabela, né? Essa tabela aí do seguinte das imagens mentais, como ajudar os pacientes a utilizar imagens mentais. Primeiro, né? Letra A aí. Explique o método. Você vai explicar detalhadamente o que você vai fazer. Se você tiver uma poltrona reclinável, se você tiver algum lugar em que o paciente possa ficar mais à vontade, mais confortável,
Ou com os olhos fechados, ou com os olhos abertos, aí vai da sua técnica, pessoal. Aí você vai explicar para ele o que você vai fazer do início ao fim. Olha, hoje nós iremos fazer um exercício diferente, você vai fechar os olhos, eu vou pedir para que você imagine algumas coisas, etc e tal. E você vai explicar o método para esse paciente, lembrando sempre da psicoeducação. Letra B aí, como eu falei, né, lá atrás, use um tom de voz incentivador e que demonstre acolhimento. A qualidade de sua voz e seu estilo de questionamento devem transmitir a mensagem de que a experiência é segura e será útil. Isso aí não preciso nem falar, né, pessoal? Que você precisa transmitir que vai ser uma experiência segura, que não vai acarretar mal nenhum para o seu cliente aí. Sugira aí ao paciente que tente lembrar o que estava pensando antes do incidente, o que levou para essa situação, o que se passava em sua mente enquanto estava na situação, como estava se sentindo antes da interação começar. Aí na letra D aí, faça perguntas que estimulem a lembrança da ocorrência, como: quem estava lá? Como a outra pessoa apareceu? Como era o lugar? Você se lembra de algum som ou cheiro naquele momento? O que você estava vestindo? O que mais você consegue lembrar da cena antes que tenha sido dito qualquer coisa? Conforme a cena for sendo descrita, utilize perguntas estimulantes que intensifiquem a imagem e ajudem o paciente a ir mais fundo e lembrar dos pensamentos automáticos, né? Aí ficou bem claro, pessoal, a questão das imagens mentais, mas como a gente sempre sabe, na dúvida é só entrar em contato, deixa perguntas aí no próprio vídeo, faz pergunta pelo WhatsApp, manda pra gente, a gente vai responder aí com maior carinho e maior satisfação, legal? Vamos aqui agora falar do role and play. O role and play, pessoal, o terapeuta faz o papel de uma outra pessoa na vida do paciente, né? Como chefe, a esposa, um dos pais, o filho, e depois estimula uma interação que possa trazer à tona os pensamentos automáticos. O roleplay, ele pode ser chamado até mesmo de uma troca de papel. Você vai realizar uma troca de papéis com a outra pessoa. Você pode se passar pelo papel do pai, da mãe, ou de repente o próprio paciente pode entrar no papel do pai e tentar sentir como o pai ou a mãe ou o irmão sente em relação àquela mesma situação pessoal. Isso é uma ferramenta muito importante. Como o roleplay nessa situação específica, com essa figura importante na vida do paciente, afetaria a relação terapêutica, né? Aí a gente vai entender aí que quando se fala de uma situação específica, essa figura importante, por exemplo, as vantagens de você fazer o papel do pai agressivo desse paciente superaria a desvantagem de ser visto sob uma luz negativa, ou possivelmente ser identificado como o pai. O roleplay teria a influência favorável na relação terapêutica. O paciente será capaz de perceber que você está dando apoio e ajudar. Você irá fazer uma interpretação aí, pessoal, do pai dele. Fala, meu pai é muito agressivo, meu pai falou isso, meu pai falou aquilo. Você, através dos dados que ele já trouxe, você vai fazer essa interpretação para ele sentir como é ter o pai ali e ver como ele reage em relação a isso, legal? Vamos falar aqui do nosso segundo tópico. O teste da realidade do paciente é forte o suficiente para ver essa experiência como uma dramatização e retornar ao trabalho depois do roleplay. Sim, pessoal, isso é, né, de extrema importância. Deve-se tomar cuidado se o paciente tiver problemas caracterológicos importantes, como transtorno de personalidade, borderline, tiver passado por abuso severo ou tiver características psicóticas. No entanto, terapeutas cognitivos comportamentais mais experientes aprenderam como usar o role and play de maneira eficaz nessas condições. Recomendamos que os terapeutas cognitivos iniciantes utilizem o roleplay primordialmente com pessoas com problemas como depressão aguda ou transtorno de ansiedade. Para tais pacientes, a experiência de fazer um roleplay normalmente será vista como uma tentativa simples e direta de ajudá-los a entender seu modo de pensar. Vamos para o nosso terceiro tópico aí. Esse roleplay tocaria em questões relacionais de longo tempo ou seria focado em um evento mais restrito? Via de regra, é melhor fazer um roleplay
que lidem com preocupações das quais, aqui e agora, após terem adquirido experiência em fazer um roleplay com alvos específicos e situações atuais específicas, terapeutas e pacientes podem usar esse método para explorar pensamentos automáticos associados a tópicos emocionalmente carregados, como sentir-se rejeitado ou não amado por um dos pais. Seguindo aqui, falando ainda mais um pouquinho sobre a questão aí, né, do nosso roleplay aí. A gente sabe, né, pessoal, que a grande questão aí do roleplay é levar a pessoa aí ter essa oportunidade de estar com a pessoa ali, né? Eu não sei se eu já comentei, mas na última sessão aí nós falamos, né, com a Alessandra e foi dita aí essa questão, né, do roleplay. Ela tirou dúvida, a gente falou. E assim, às vezes já tem a técnica de Moreno também, que é a técnica da cadeira vazia. Você pode pôr uma cadeira e dizer para a pessoa, imagine que tem alguém sentado nessa cadeira, seja o pai. Se o terapeuta não quiser entrar na presença de ser o pai ou de fazer essa troca de papel, o próprio terapeuta ele pode sugerir para o paciente a cadeira vazia, ou de repente, não sei, o que tiver aí vazio, ó, imagine que esse objeto aqui seja essa pessoa e tal, e vai trabalhando nesse sentido, pessoal. É muito bacana esses exercícios, funciona muito bem, tá? Eu vou finalizando esse terceiro vídeo aqui, e avisando a todos vocês aí que esse terceiro vídeo não será o último, nós continuaremos nesse assunto aqui, gravando mais 3 vídeos, que serão 6 vídeos desse mesmo assunto. Porém, os outros 3 vídeos só na próxima semana, pessoal. Agora, finalizando aqui, não esqueçam de curtir o nosso canal, compartilhar os nossos vídeos e se inscrevam aí, e até o próximo vídeo, pessoal, ou até na próxima nossa aula online, que será em breve. Até mais, pessoal!